geral, né, da luta contra a democracia, mas que se repercute em muitos aspectos específicos de avanços que nós tivemos nos últimos anos. A professora Marilena, né, acabou de falar, né, da conquista de novos direitos, né, a importância da conquista de novos direitos e que a democracia se faz pela conquista de novos direitos e que ela também é um instrumento para evitar o retrocesso, né, de direitos que já foram conquistados. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil, com o golpe que está em curso, é exatamente a perspectiva de não avançar mais nos direitos e retroceder nos direitos que já foram conquistados, né, como por exemplo os direitos trabalhistas, né, como por exemplo os direitos de gênero, né, como por exemplo as liberdades democráticas de uma maneira mais geral. Então nós estamos vendo como é que isso se processa em nível nacional. Eu vou me focar aqui um pouco mais no âmbito do nosso município, no âmbito de um direito fundamental, que é o direito à cidade, inclusive porque nós estamos aqui num espaço absolutamente fundamental, que é resultado dessa luta pelo direito à cidade, que é uma luta histórica, uma luta que não é de alguns anos para cá. É uma luta que tem pelo menos 55 anos, quando aconteceu pela primeira vez um seminário, primeiro seminário pela reforma urbana no Brasil, ainda no governo João Goulart, antes do golpe de 64. Na verdade, o direito à cidade se repercute em vários aspectos. Os aspectos relacionados à questão do direito à moradia, as questões relacionadas ao direito fundamental a todas as políticas sociais, a educação, a saúde, a cultura, tem também a ver com o direito à terra e o direito à localização, o direito de permanecer nos lugares onde existem equipamentos sociais, onde existe emprego, o que seria, no caso nosso, dessa cidade desigual, como é o caso das cidades capitalistas, o direito àquilo que a gente chama genericamente de centro, o centro entendido como lugar onde existe serviços, emprego, portanto, onde existe a possibilidade das pessoas terem acesso àqueles direitos fundamentais. E mais recentemente se colocam outros e novos direitos a serem conquistados na perspectiva do direito à cidade. Por exemplo, o direito à mobilidade. O direito à mobilidade é uma discussão que está em curso. Quando a gente discute a questão da tarifa do ônibus, quando nós discutimos a questão do uso do espaço viário, porque o espaço viário ele é um espaço público, a maior parte dos espaços públicos da cidade são viários, nós estamos discutindo o direito à cidade. Quando a gente busca abrir o espaço viário para que as pessoas, a maior parte das pessoas, a maioria, use uma porcentagem maior desse espaço viário, nós estamos discutindo também o direito à cidade, estamos discutindo o direito fundamental à mobilidade. Então, eu vou falar aqui um pouquinho, eu fui o relator do plano diretor na Câmara de Vereadores, e introduzimos no plano diretor, num debate público, um debate democrático, aberto, com centenas de audiências públicas, um conjunto de aspectos que consolidou um conjunto de direitos da cidade de São Paulo. Direitos esses que ainda não estão consolidados, que poderão retroceder, dependendo de como a Prefeitura de São Paulo vier a ser conduzida. Mas outros já estão consolidados em lei. Então, de certa forma, podem ser considerados como direitos que se consolidaram. Por exemplo, foram criadas zonas especiais de interesse social, zonas reservadas da produção de habitação de interesse social, onde prioritariamente deve se produzir habitação para a população de baixa renda de até 3 salários mínimos. Foram criados as zonas de proteção ambiental em todos os parques propostos. Então, áreas que são privadas hoje, mas que estão previstas como futuros parques, elas estão definidas como zonas especiais de proteção ambiental.
né? E foram introduzidos também um conjunto de aspectos relacionados ao uso do viário dentro da cidade, né? Consolidando dessa maneira as faixas exclusivas de ônibus, as ciclovias e a possibilidade que depois foi consolidada em outras leis específicas, que é a possibilidade do uso do espaço viário para o uso do cidadão e não dos veículos automotores. Na verdade, com isso, nós estamos buscando superar, né, um período da nossa história que o viário da cidade ele foi prioritariamente utilizado pelo automóvel e prioritariamente utilizado por uma minoria de pessoas. Por que minoria de pessoas? Porque em cada carro circula em média 1,3 passageiros. Ou seja, nós temos a cada 3 carros 4 passageiros circulando na cidade, ocupando um espaço no viário muito grande. Quando nos reservamos uma faixa de 3 ou uma faixa de 2 para o transporte coletivo, nós estamos democratizando um espaço viário da cidade, dando direito a que um número maior de pessoas, muito maior de pessoas, porque um ônibus que ocupa aproximadamente o espaço de 4 carros pode transportar tranquilamente 50, 55 passageiros. Isso significa que nós estamos democratizando o espaço público, né, e desprivatizando esse espaço. Na verdade, a nossa história foi uma história marcada pela privatização dos espaços públicos. Assim como também foi uma história urbana que levou a um processo de segregação e de desigualdade socioterritorial na ocupação da nossa cidade. Quando nós temos, por exemplo, em 5 subprefeituras, Sé, Lapa, Pinheiros, Moca e Vila Mariana, essas que estão aqui nessa região, temos 70% do emprego e somente 20% dos moradores, e nos restantes 26 subprefeituras temos o restante dos 80% dos moradores e só 30% do emprego. Isso significa um exemplo, um indicador de uma distribuição desigual do espaço urbano, né, que vai se repercutir em muitos outros aspectos, né, na saúde, na educação, na cultura, em inúmeros aspectos onde, né, essa desigualdade está presente no nosso território. Pois bem, é exatamente na perspectiva de romper essa desigualdade que políticas como, por exemplo, né, as políticas do direito da cidade se colocam, porque o direito da cidade não pode ser pensado e usufruído apenas por alguns. O direito à cidade precisa ser usufruído por todos. E essa é uma conquista de direito, é uma conquista da democracia absolutamente fundamental para que a gente possa, no chão do nosso território, no chão das nossas cidades, poder ver essas liberdades democráticas e essa conquista de direitos consolidadas. Bom, nesse aspecto, né, a possibilidade da criação de um programa, que é o programa Ruas Abertas, né, que um projeto de lei meu, né, ele está tramitando, deve ser aprovado na Câmara em breve, e consolida essa política como uma política de Estado e não uma política de governo, tem um papel importante, né? Por quê? Porque significa o reencontro das pessoas com a cidade. Significa a possibilidade das pessoas utilizarem os espaços públicos para poder realizar aquilo que nós estamos fazendo aqui, que na verdade está na origem do espaço público. A origem da democracia na Grécia acontecia na Ágora, que eram as praças nossas que foram sacrificadas, né, e que foram levadas a um processo crescente de privatização ou de destruição pelo uso do automóvel. Então, na hora que nós estamos processando essa recuperação do espaço da cidade, na perspectiva, né, do uso do espaço público para a sociabilidade, para o debate público, né, para os encontros, para o namoro, para a música, para a cultura, né, como secretário de Governo, eu busquei garantir essa relação entre cultura e espaço público, fazer com que a cultura não ficasse restrita aos espaços fechados, né, aos teatros, aos cinemas. É claro que é muito importante que tenhamos teatros
tenhamos cinemas, nós temos o espaço da cidade como um espaço de manifestações culturais. E a manifestação cultural também começou no espaço público, né? O teatro circula na Idade Média, representava uma das manifestações artísticas mais fortes que nós tínhamos naquele momento, naquela sociedade, né? E ela era tida como uma atividade, né, uma atividade de certa forma subversiva dentro da lógica cristã e da moral, né, que se desenvolvia naquelas sociedades. Mas a cidade medieval e as praças medievais foram o território aonde a cultura se estabeleceu. Então a possibilidade de nós termos a rua ocupada pelas manifestações políticas, sociais, culturais, né, de todo tipo, é absolutamente uma conquista importante, um novo direito que nós estamos conquistando dentro da cidade de São Paulo, né? Um direito que tem que se consolidar como um direito de Estado, né? O que significa o direito de Estado? Quer dizer, não ser uma política de um governo, mas ser uma política que a sociedade assume como sua e a defende de maneira consistente e contínua, né? E é esse processo que nós estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo. Vivemos um processo onde, né, nós esperamos transformar essas políticas em políticas de Estado que se consolidem como direitos. Agora, é importante a gente ter claro que existe hoje, né, um avanço forte de uma visão conservadora e reacionária dentro do país. Esse golpe não é simplesmente uma troca de governantes. Esse golpe não é simplesmente uma troca de partidos. Esse golpe significa um ataque forte a direitos que foram conquistados nos últimos, não nos últimos 13 anos do governo, do atual governo, o governo do PT, o governo legítimo eleito das urnas. Significa um retrocesso aos direitos consolidados na Constituição de 88. Significa ataques, por exemplo, como nós estamos vendo nas leis trabalhistas, onde já se discute não a redução da jornada de trabalho, que é uma reivindicação histórica do movimento sindical, redução da jornada de trabalho para que as pessoas possam ter tempo para fazer outras coisas, para poderem, se formar, para poderem se qualificar, para poderem se encontrar, para poderem conviver. Como ataques estão acontecendo e poderão acontecer com muita força em relação às terras indígenas, onde existem projetos de lei que buscam retirar do governo e passar para o Congresso a demarcação das terras indígenas. E nós sabemos que dentro do Congresso os interesses, são muito fortes no sentido de fazer com que as terras indígenas deixem de ser protegidas. Na legislação ambiental, que é a legislação ambiental brasileira conquistada a partir dos anos 80, também representou um avanço importante e fundamental nos nossos direitos. E são inúmeros os exemplos que nós temos de busca de retrocesso que esse golpe vai trazer. A questão essencial da vinculação de receita, a receita vinculada em todos os níveis de governo, para a saúde, para a educação, que propiciaram, independentemente do governo, inclusive, desde a Constituição de 88, uma melhoria nas condições de acesso à escola e à saúde, que ainda não são boas, todos sabem, mas conquista essa que é absolutamente fundamental para que o nosso povo possa ter saúde e possa ter educação. Então, nós estamos assistindo aí um processo de retrocesso nesses direitos e essa grande coligação de forças políticas, que reuniu o empresariado, reuniu parte do judiciário, parte do Ministério Público, a maior parte do Congresso, boa parte, da mídia que não é independente. Tudo isso, essa grande arco, essa grande coligação de interesses, eles buscam gerar um retrocesso real nos avanços que nós tivemos. E isso, evidentemente, faz parte de um marco ideológico, de paradigmas que opõem em dois lados uma visão progressista de direito à cidade e uma visão de privatização do espaço da cidade, do espaço público e do espaço da cidade como um todo. Isso tem relação direta
com aquela visão que vai estar presente nas nossas cidades. Nós vimos essa semana já, né, várias informações sobre a questão de privatizações. Privatizações de mais aeroportos, privatizações, né, um avanço na privatização dos equipamentos utilizados pela telefonia, que é privado, mas que são públicos e deveriam ser pagos ou devolvidos para o poder público, a privatização de outros bens fundamentais para o país, como, por exemplo, o petróleo e o pré-sal. Então, esse processo que nós estamos assistindo é um processo absolutamente forte, né, que vai no sentido contrário aos interesses populares e os interesses da democracia. Então, quando a gente fala de questões muito concretas, muito específicas, aqui da nossa cidade, no nosso cotidiano, mas que as pessoas estão vivendo, né, muito no dia a dia, né, porque quando a gente anda aqui pela Paulista, a gente vive, né, muito, sente na pele, né, o que significa uma visão de democracia e de direito à cidade estabelecido. Isso é um avanço que pode estar sendo, né, destruído a partir de um processo geral. A gente sabe, né, e eu acompanho há 30, quase 40 anos, né, o avanço da discussão sobre o direito à cidade, e nós sabemos como isso avançou, não tanto quanto a gente gostaria, mas foi avançando ao longo desse tempo, porque nós temos um marco político, um marco geral, que é um marco geral que permitiria o avanço. E nesse momento a gente sente esse retrocesso. Então eu vou parar por aqui para que a gente possa debater um pouco essas questões e discutir, inclusive, né, como as questões relacionadas à cidadania e ao direito da cidade se relacionam com o golpe que está em curso no país em nível nacional. E que a gente possa ter claro que quando a gente fala fora Temer, não é simplesmente fora Temer, é fora um conjunto de políticas que o Temer representa dentro do Brasil hoje, contra o qual nós temos que nos colocar com toda a força, com mobilização, com resistência, porque é a partir dessas resistências que nós vamos evitar que esse processo aconteça e vamos conquistar novos avanços. Então é isso, gente. Obrigado. Bom, excelente. Bom, dá para fazer pelo menos mais umas três perguntinhas, antes da gente fazer o encerramento. Não sei se alguém quer levantar alguma questão, aproveitar o Nabil. Experiência com o plano diretor que ele teve, com a Secretaria de Cultura. Oi, Nabil, tudo bem? Você foi rapidinho antes do começo sobre aquela questão da centralidade no Polo Paulistano. Queria só que você contasse um pouco do programa aberto que vai ser implantado nas ferias, teve um tipo de levantamento já sendo feito, etc. Bom, olha, uma coisa que foi muito importante, o processo aqui das ruas abertas, ele começou na Paulista, mas ele foi estendido hoje para todas as subprefeituras. Então, em todas as subprefeituras tem uma rua aberta, né, e o projeto de lei que eu apresentei obriga que exista, no mínimo, uma rua aberta por subprefeitura. A lei das ruas 24 horas, a lei da chamada vaga viva, que é a transformação da vaga de automóvel, né, para uso público, né, portanto, tirando uma vaga de estacionamento e fazendo com que ela possa ser usada, né, por um conjunto de pessoas. Agora, as ruas abertas na periferia, em outras regiões, não tem ainda a mesma força que tem aqui na Paulista. Por quê? Porque a Paulista é centro. A Paulista virou o centro da cidade. Embora o centro histórico esteja lá no Engabaú, né, que também é muito importante, né, e que, né, ele vem sendo, inclusive, ocupado cada vez mais também pelas pessoas. A Paulista virou o grande centro da cidade pela potência que ela tem, pelo fato dela ser larga, dela ser plana, dela ser contínua, né, dela ter metrô ao longo dela toda. Então hoje a Paulista, né, e a pesquisa, já foram feitas pesquisas mostrando que 40% de quem frequenta a Paulista não é a população que está aqui nos Jardins.
é população que vem de outras regiões, inclusive da periferia da cidade de São Paulo, né? Então isso eu acho que é muito importante, porque, né, é uma conquista do espaço central. Eu acho, às vezes, a gente cai um pouco numa dicotomia que não é correta, de centro-periferia, como se fazer coisas no centro significasse excluir a periferia. Não é verdade, né? A virada cultural, por exemplo, né, a virada cultural, ela é um evento que tem uma presença muito forte da periferia, né? O que não impediu que nós fizéssemos, já desde o ano passado e esse ano de maneira mais aprofundada na virada cultural, a descentralização da virada. Então esse ano nós tivemos virada cultural em todas as subprefeituras, né? No dia que aconteceu. E tivemos no centro e tivemos grupos da periferia se apresentando no centro. Porque um grupo da periferia não quer ficar confinado na periferia. Ele também quer estar no centro, também quer ser visto pelos outros. E quando a gente fala periferia, nós temos que ter claro que não existe uma periferia. Nós temos milhares de periferias, né? Portanto, né, na verdade, nós temos periferias, né? E essas periferias precisam se encontrar em algum lugar, né? População que está na zona leste, que está na zona sul, que está na zona noroeste, ela se encontra. Claro que ela pode se encontrar na zona leste ou pode se encontrar na zona sul, mas se encontrar no centro é às vezes muito mais fácil como espaço de sociabilidade e de encontro. Então nós temos que, na verdade, fazer com que, né, o que nós chamamos centro deixe de ser o único centro, que a gente tenha essas mesmas possibilidades do centro em outros lugares da cidade, né? A mesma rua aberta, a virada cultural, né, uma programação, né, dos equipamentos, né, como um todo. Nós temos que transformar cada bairro da cidade num bairro qualificado, tão qualificado como é a Avenida Paulista, né? Agora, isso não impede que a Avenida Paulista seja o que ela é e seja cada vez mais democrática, né? Nunca a Paulista foi tão democrática como agora. A Paulista começou como uma avenida de mansões dos barões do café, né? Depois, né, ela foi substituída pela Avenida dos Bancos e dos funcionários dos bancos, né? Nem bar a gente tinha muito na Avenida Paulista há um tempo atrás. Eram prédios de banco um do lado do outro, quase que não tinha comércio, tinha pouquíssimo comércio na Avenida Paulista. Era um espaço dos bancos e de algumas casas remanescentes, né? E agora, né, e já não é de 2 anos para cá, de 1 ano para cá, nós estamos comemorando, na verdade, 1 ano da Paulista Aberta, né? 1 ano do programa. E, né, a Paulista foi sendo conquistada pela população, foi sendo conquistada gradativamente, e hoje ela é, né, o momento de maior democracia no uso dessa avenida, que é uma avenida de referência da cidade. Agora, eu quero destacar o seguinte, né, como eu falei, existem forças políticas. Às vezes a gente acha, né, que alguns avanços são conquistados. Nós vivemos hoje uma disputa de paradigma na cidade. Uma disputa no paradigma de uma cidade mais democrática e mais aberta com um paradigma antigo, que era, né, da proibição do espaço público, né? Porque o espaço público, ele foi, né, durante muito tempo, como eu falei aqui, né, ele foi um espaço privatizado, né, por uma parte da população. O que isso significou? Isso significou, né, que isso foi se desertificando. Esse termo eu costumo usar, a desertificação do espaço público, né? Por quê? Porque se criou uma lógica na cidade que o espaço público é um espaço perigoso, um espaço inseguro, né? E que as pessoas tinham que circular, né, do apartamento dela para a garagem, da garagem para a rua, da rua para a garagem do shopping, para a garagem né, do centro comercial, na garagem do banco, tá certo? Então, isso significava a desertificação do espaço público, e esse espaço público foi sendo encurtado, né? Por exemplo, hoje não tem mais, mas a gente assistiu muitas vezes alargamento das vias para reduzir o tamanho de calçadas, ou para ocupar o espaço de praças, né? Então essa visão ainda está presente, né? Ainda está presente. A gente viu a reação, por exemplo, em relação à redução de velocidade, em relação à criação de faixa de ônibus, em relação à criação de ciclovias, né? Que se tivesse tido um plebiscito naquela época, com a mídia
reverberando essa visão conservadora, provavelmente nós teríamos, né, uma derrota dessa visão, né? Daí a gente vê a importância que, né, nós temos de conquistar e de ter uma mídia alternativa, independente, para poder fazer esse debate e poder fazer, né, uma discussão aberta, né, para a cidade. Mas eu, né, finalizando a resposta, eu acho que esse programa tem grande potencial, ele tem um caminho muito grande para caminhar, para que a gente possa ter na cidade toda ruas abertas e conquistar isso que a gente está vendo aqui, né, que é a Paulista Democrática, onde as manifestações acontecem cotidianamente em relação a todos os assuntos. Então, Paris Vermelha, né, vamos aqui. Você quer falar um pouquinho? Vamos lá. Então esse é o espaço democrático que a Roberta propicia. Esse governo que não está interessado